E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é um episódio do podcast do Música Pra Ver, que vem no formato bombado, entre aspas, já que para compensar a demora com que ele saiu, nós aqui colocamos ainda mais conteúdo do que o de costume. Também porque o tema da vez merece, não é mesmo? Eu admito que eu sou desses que às vezes é fisgado primeiro pela letra de uma música, para só depois sacar melhor o que os arranjos e a produção estão oferecendo também. E eu sou desses que, assim como outros amigos meus da equipe do Música Pra Ver, aprendeu muita coisa com letras de música e viveu intensamente a poesia de algumas canções que viraram parte da minha história, né? Não é exagero dizer que elas fazem parte até de quem eu sou. Pois bem, como o episódio de hoje tem muita coisa, eu quero te ajudar a aproveitar melhor todo esse material. E a primeira dica é que na aba podcast do musicapaver.com você encontra players e links para tudo que está sendo dito aqui. Assim, se você ouviu alguma coisa que te despertou mais interesse, ou quer ouvir aquela música que a gente está falando, sei lá, dá a pausa, entra lá e depois você volta aqui para o episódio. Para começar, temos alguns compositores muito especiais falando sobre seus processos criativos, né? Hélio Flanders, Luísa Salles e Rômulo Frois. Em seguida, vamos fazer um verdadeiro estudo de caso com duas parcerias lançadas recentemente. Algum Ritmo, das bandas Gilsons e Jovens Dionísio, e Como Queria Te Deixar Entrar, da dupla Gustavo Bertoni e Giovanna Moraes. Depois vem um papo incrível com a mais incrível ainda, Marina Lima, sobre suas composições e seu legado. Ou seja, tem tudo para ser um dos melhores episódios do podcast até agora. Fica aí então com um papo com Hélio Flanders, da banda Vanguard, que conta também sobre seu recém-lançado primeiro romance, Manual para Sonhar de Olhos Abertos. Hélio, conta pra gente uma coisa. Eu percebo que na sua trajetória com Vanguard, principalmente, mas também, enfim, suas composições no geral, elas reverberam bastante nas pessoas. A gente tem histórias de gente tatuando suas músicas, gente, enfim, usando suas letras em vários outros fins para além das músicas que você gravou ou outros artistas gravaram, né? E aí, como é que é isso? Putz, cara, eu acho que é a recompensa maior, assim, André, porque eu cheguei nessa por isso, sabe? Pela letra, assim, sabe? Eu não teria virado músico, se é que eu sou um, né? Se fosse para tocar, sabe? Eu não teria um trio de jazz. Eu entrei para musicar o que eu estava escrevendo e os artistas que me fazem ser o que eu sou sempre foram esses caras da letra. Isso vai de Chico a Mano Brown, sabe? Então, quando eu vejo que as pessoas gostam do meu trabalho, do Vanguard, pela letra, é tipo assim, yeah, sabe? É um reconhecimento muito, muito especial, porque eu me vejo em Cuiabá, com 15 anos, ouvindo Smiths e falando assim, nossa, essa semana eu vou pensar menos em morrer por conta dessa letra. Então, quando eu tenho isso, claro, são várias camadas, cada um chega nas pessoas de jeitos muito particulares, mas eu me vejo um pouco refletido nisso, e é muito especial, assim, é uma recompensa muito grande mesmo. Nossa, sensacional. Você já deu a dica, na verdade, do que eu ia te perguntar agora, porque você falou, cheguei nisso pela letra. E eu ia te perguntar, porque com base nas suas canções, o meu palpite era que você escrevia a letra e musicava elas depois, né? Não, aí que vem a coisa. Ah! Eu comecei, Surpresa! eu comecei assim, na verdade. Até vez ou outra, algumas canções nasceram assim. Mas aí, depois que eu comecei a tocar, eu desenvolvi a técnica, desenvolvi não, que é uma técnica que muita gente tem também. Eu coloco para gravar e saio falando. Então, assim, 90% das canções nascem assim. Vira e mexe, alguém me manda a letra, fala, faz essa música. Eu falo, então, querido, não é bem a minha. Mas essas do Thiago Petit que você faz, então, eu que escrevi a letra. Todo mundo acha que é o contrário. Assim, na verdade, o Petit escreve também, né? A gente escreve, é meio ali, mas todo mundo acha que é o Petit que me manda as letras, eu faço. E, na verdade, o Petit me manda geralmente um terço da música, ou metade eu termino. Mas a minha contribuição geralmente é com a letra, né? E aí eu desenvolvi, por exemplo, Semáforo é uma canção que, uma das primeiras canções em português que eu fiz, que ela nasceu assim, 99% dela é um take inteiro. Eu mudei duas palavras. Se Tiver Que Ser na Bala, Vai, é uma música que acho que ela é o take inteiro. Acho que não tem uma palavra que não foi no fluxo, assim, sabe? Então eu componho assim mais. Eventualmente, claro, tem essas exceções, mas geralmente é assim. Que interessante, cara. E você tá lançando agora Manual para Sonhar de Olhos Abertos, seu primeiro livro, né? E aí eu imagino, ou melhor, qualquer um pode afirmar que é um processo de escrita totalmente diferente desse que você acabou de descrever, né? Como é que foi o seu processo criativo, então, para escrever um livro?
Cara, é diferente mesmo, assim, é mais... Especialmente isso que eu acabei de contar sobre a canção já demonstra como é um processo intuitivo, take um, baixou o santo e foi embora, sabe? Tipo, baixou na mesa ali, o espírito subiu já, depois eu já não tenho mais contato com ele, geralmente. E a escrita do livro realmente foi outro modus operandi, assim, de todos os dias acordar cedo, no caso 10, né, para mim, acordar, tomar um café, tomar uma garrafa inteira de café, que inclusive me rendeu uma ótima gastrite, em jejum, escrevendo sem pensar muito, assim, sabe? Tinha muito aquele momento da primeira folha da manhã, que você pega e escreve sem pensar em nada, assim, o grito primal, como diria o John Lennon, que é nesse sentido até parece com o lance de fazer a canção, mas depois tinha todo um trabalho e que assim, se o livro não tivesse sido impresso já, eu estaria mudando ele ainda, né? É aquela coisa eu não quero nem ver ele porque eu vou ficar problematizando um monte de coisa. Mas é um processo muito mais de labuta mesmo, assim. Embora o ouro do livro não é isso, né? O ouro eu acho que ainda sou eu escrevendo sem pensar muito. Uhum. Só para concluir, essa coisa do take um, da espontaneidade, muitas vezes eu gravo várias coisas e deixo para lá, vou na padaria. Quando eu volto, eu ouço e 80% das coisas eu não lembro. Então é muito louco você acessar lugares da tua criatividade, do teu ego, que você não lembra de ter escrito. Então fica como anotação de sonho que você acorda e fala, caramba, eu anotei isso. Maravilha. Para concluir aqui, então, eu vou te fazer uma pergunta que eu entendo que quem tem que respondê-la, na verdade, somos nós do lado de cá. Mas eu quero saber como é que você vê isso. O que para você tem a ver o Hélio compositor e o Hélio escritor desse livro? Eu acho que você olha para uma... Ninguém vê a mesma coisa, né? A gente vê o que pode ver e que a gente consegue ver nesse sentido. E escrevendo esse livro, eu percebi... Estou falando sobre mim, autoconhecimento mesmo, assim, nada de achar que isso é melhor ou pior, é apenas diferente. E de que quando eu contava uma situação, é uma ficção, é um romance, né? Tem situações que acontecem, de eu encontrar alguém e falar, meu, eu tô escrevendo um livro, aí eu ia contar sobre, tem uma cena que o personagem, ele tá num bar, e aí eu percebia que eu contava muito mais sobre o que ele sentia do que o que tinha acontecido. E aí eu fui voltar no livro para olhar e falei, bom, tem, sei lá, 30% é ele contando de fato o que acontece. Aí ele me fez isso, ele me puxou, me levou para não sei onde, o resto é só sobre o que o personagem sentiu com isso. E acho que é isso, é como se, eu acho que, e aí eu consigo me enxergar como compositor nisso também. Mais interessante do que o que acontece é o que você sente em relação ao que acontece, sabe? O sentimento é mais importante do que a concretude dos fatos. Então, assim, se aquilo foi bom ou ruim, é mais subjetivo do que parece. Oi, gente, aqui é a Carol mais uma vez. E hoje o tema é sobre letras de música. E eu fico muito feliz com esse tema porque, sinceramente, letra de música é um critério assim para eu ficar ouvindo a música mais de uma vez, muito importante. E aí hoje aqui eu tô com o William, a Letícia e o Rômulo e queria começar perguntando se eles têm alguma letra de música que caminha com eles sempre, assim, que tá costurado no coração deles. Bom, eu vou primeiro e eu queria falar de uma música que, não sei, é parte da minha infância, assim, e eu lembro aqui em Brasília tinha um rolê, né, com as escolas públicas de escola parque, tem escola parque no horário contrário da escola regular. E você podia escolher atividades que você queria fazer. E eu lembro que eu fazia aula de coral. E nessa aula a gente cantava, acho que quase todo o repertório do Milton Nascimento. E desde antes disso, o Milton já era uma coisa muito recorrente na minha vida, dentro de casa, de escutar no rádio e tudo. E dessa fase, assim, específico, eu carreguei Maria Maria comigo, que era uma das músicas que a gente mais cantava. E até hoje, assim, eu acho que eu escuto essa música e ela me leva para esse lugar dessa fase de estudar no coral com a galera e cantar junto, que é uma sensação muito diferente também você poder cantar essa música com mais pessoas, mas também para um lugar mais íntimo e pessoal de uma relação com o que ele está dizendo ali. E eu acho que é uma música super forte, que está
não sei, é possível de pensar ela em vários momentos da vida mesmo. E então a minha escolha é Maria Maria, do Milton Nascimento. Que pergunta difícil essa, hein? É difícil. Demais. Eu acho que a gente sempre tem várias, né, para diversos momentos, assim, Uhum. mas uma que me vem à cabeça agora é Um Sonho, da Nação Zumbi, que é uma Uhum. música que eu acho lindíssima e eu não sei nem explicar, assim, mas ela me traz uma reflexão muito, muito grande, assim, de ficar pensando em diversas fases da vida, Sim. de pessoas, assim. Não sei explicar direito, mas é uma música que a letra em si causa muito essa sensação, assim, em mim. De reflexão. Cara, como o Ika falou, tem muitas, mas que me vem na mente assim, que eu escuto sempre pra, tipo, dar uma animada na vida é o Levanta e Anda do Emicida. Uhum. Eu acho que desde que lançou essa música, tipo, é quase como se fosse um mantra pra eu ficar bem, tá Sim, ligado? Que a letra já fala por si só também. O próprio nome da música, Levanta e sim. Anda. Pra mim, eu acho que a música que veio à minha mente, assim, foi Oceano, da MC Tá. Eu acho que é a mesma sensação, assim, não sei direito explicar o porquê, mas ela é uma letra muito impactante e sensível e linda, né? E ela lançou essa música numa época que eu precisava muito ouvir aquelas letras. Então, até hoje eu carrego essa música comigo, assim, em todos os aspectos da minha vida. E eu tenho uma segunda pergunta para vocês, que é se vocês têm um artista que você fala, ele lança um álbum, você fala, nossa, esse álbum com certeza vai estar repleto de letras assim, que vão me dar um soco no estômago, sabe? Vai ser maravilhoso. Vocês têm um que vocês têm certeza que sempre vai lançar aquelas letras incríveis. Outra pergunta difícil aí. Sim, hoje tá difícil. Tem vários, meu. Tipo, assim, pensando, o próprio Emicida, Uhum. sempre quando ele lançou alguma coisa, tipo, Você sabe que vem bomba, né? tem esse Sabe que vem coisa poder. boa. É, tanto pra emocionar, como pra, tipo, o último CD dele ter uma vibe mais amena, assim, pra ficar de boa, Uhum. assim. Mas também lembrando, assim, uma banda que eu gosto muito, assim, é o Los Hermanos. Uhum. Também, tipo, é aquela banda que eu escuto pra ouvir mesmo a canção. Sim. Tipo, antes de qualquer coisa, tipo, eu sempre aprendo alguma coisa ouvindo e reouvindo e etc. Acho que esses dois casos, assim, pensando Sim. assim. O Los Hermanos é uma que eu poderia citar também. Acho que até para a pergunta anterior aí vou adicionar o Velho e o Moço do Los Hermanos, porque é uma letra muito, muito bonita. Uhum. Essa música é É demais mesmo. incrível. E para essa segunda pergunta, eu pensei no Terno. O Terno Ah, é eu sempre também pensei uma. no terno. O Terno é sempre uma banda que traz. O Tim, né? É um Uhum. puta compositor e sempre traz coisas maravilhosas, mas especialmente no último disco deles, O Atrás e Além, eu acho que Uhum. tem uma questão ali que eles tratam sobre, né? A transição da fase, né? De sei lá, de maturidade, Sim. de chegada, de despedida, assim, essa dualidade do atrás além que Uhum. permeia todo o álbum, assim, eu acho lindíssimo, assim, em especial pegando leve a segunda faixa do álbum. Uhum. É, quando o artista consegue, é, acho que a palavra seria transmitir o que você tá sentindo também com palavras Sim, tão, assim, às vezes são tão simples, mas formuladas de um jeito tão bonito. E eu acho que o Terno consegue conversar com todo mundo. Todo mundo consegue se relacionar com as letras deles. muito. O Atrás Além, quando saiu, eu falei, nossa, Sim. parece que foi feito sob medida, assim, para Aham, pra nossa mim. geração, né? Sim. E você, Letícia? Eu acho que assim, eu citaria o Milton de novo, porque realmente Uhum. é uma coisa muito marcante para mim. Mas no ano passado eu meio que redescobri o Djavan também e fiquei muito viajando nas letras dele. Eu acho que tem até alguma polêmica assim de que ele faz umas letras estranhas que não fazem sentido.
Só que, na verdade, se você pegar para ler, tá tudo ali, as coisas estão todas no lugar certo, e a escolha Sim. das palavras dele, enfim, eu gosto muito das letras dele. E eu fiquei pensando também, aí vou roubar, citar também mais de um, é, eu fiquei pensando numa artista inglesa que eu tenho escutado muito recentemente, que é a Celeste. Ela tem umas Uhum. letras que são muito incríveis e a interpretação que ela dá também para as letras é muito cativante, muito emocionante, assim, acho que ela é muito cabulosa e eu gosto muito do que ela faz. Para mim, eu acho que também foi muito difícil pensar. Pensei no Terno, né, que eu já comentei. Pensei também na MC Tá. Eu tô muito ansiosa para ver o que vem por aí, né, na carreira dela, que eu acho que vai vir muita coisa boa. Mas eu também pensei em muitos músicos no rap, né? Porque eu sou muito fascinada pelo jeito que o rap é escrito. E acabei pensando no Childish Gambino, que para mim todas as letras dele são perfeitas. Eu acho que ele brinca com as palavras de um jeito muito incrível. Foi um nome que eu não conseguia não comentar, sabe? Eu tinha que comentar sobre ele. E para concluir, eu queria perguntar para vocês se a letra de música qual que é a importância dela para vocês no processo de ouvir uma música? Porque para mim, como eu já comentei, é uma das primeiras coisas que eu faço, assim, saiu uma música nova, eu abro ali, procuro no Google a letra para ler, eu abro no Genius para ver os significados e se vocês também têm essa tendência de ficar lendo a letra, ou porque eu, desde a época do CD, né, eu abria ali a capa que tinha os CDs, ficava lendo junto ao mesmo tempo. Se vocês também dão essa importância ou se não tanto, ou não pensam muito nesse assunto. Eu acho que quando a música tem uma letra, isso chega muito rápido pra gente, né? Assim, é uma coisa muito Uhum, direta. Eu acho que é quase impossível não se ater a isso de alguma forma. E uhum, eu também, eu acho que é uma coisa muito importante e acho que agrega muito para esse lugar de uma certa performance, assim. Eu acho que tem uma carga também da interpretação que o artista coloca naquela letra, né? Então, eu acho que é super importante. Eu acho que eu fico no meio do caminho, assim. Eu uhum, concordo muito com o que a Letícia disse quando algumas letras chegam e já batem no lugar certo, mas eu fico pensando, por exemplo, quando eu era bem mais novo, assim, na época de adolescência, principalmente quando eu escutava artistas de fora, que uhum, não tinha muita noção de inglês, e aí eu não prestava muita atenção nisso, né? Às vezes fui uhum. aprender a letra anos depois, né? E tem Sim, sempre aquela clássica da gente cantar a letra de um jeito e ser de outro, né? sim, aham, Mas, não sei, para mim fica meio que no meio do caminho, assim. Às vezes alguma outra coisa chama atenção primeiro, mas entendi. obviamente, ser uma boa letra é fundamental para a gente continuar ouvindo até a Ouvindo. pessoa, Uhum, né? E querer escutar novos lançamentos deles. Eu acho que depende, assim, porque eu não falo inglês. Então, tipo, quando a uhum, música é internacional, tipo, eu não vou me atentar à letra. Então, eu vou mais pelo lance do ritmo. Às vezes eu vou e procuro alguma coisa assim. Mas confesso que é só às vezes, que eu tenho um pouco de preguiça. sim. Mas quando se trata de música nacional, que geralmente é o que eu mais escuto também, eu acho que a letra é fundamental. Uhum, Tipo, apesar que também hoje em dia tô escutando muito trap, que alguns exemplos a letra não é tão sim. bom, né? Tipo, é mais o ritmo. Eu também tenho certas músicas que eu não ligo muito pro que tá sendo cantado, né? Então, eu não sei dar um exemplo, mas tem músicas que não vou parar pra ficar lendo a letra. Eu sei que a letra não é o essencial daquele tipo de música, entendeu? Mas aí, se eu sei que é um artista que a letra vai ser boa, aí eu procuro ficar ouvindo a letra, entendeu? Não sei se fez muito sentido, mas. Sim, faz sentido. O que eu pensei, por exemplo, num caso muito pessoal, assim, quando eu escutava Green Day, que é uma banda que eu escuto até hoje, mas que eu estava, sei lá, há 10, 15 anos atrás, principalmente quando Uhum. eles tinham o Duke, os álbuns mais novos, que as letras são mais falam de um momento muito específico da vida, né, que não acompanham a gente até hoje. Então,
naquela época eu não me ligava para isso. E hoje eu gosto de escutar as músicas antigas, mas a letra para mim não faz nem tanto sentido, nem tanta importância assim. Eu gosto mesmo da vibe que ela traz, das memórias e outras coisas. Eu acho que é meio que isso, né? Acho que a letra da música tem certas músicas que vão seguir pra vida com você, assim como a gente já comentou, mas tem certas músicas que dependem muito da época que você tá na sua vida, assim. Talvez o álbum que a gente falou do Terno não tenha outro significado pra gente quando a gente for mais velho, entendeu? Eu acho que isso que é a Sim, coisa incrível de letra de música e músicas em geral. É um processo, né? A gente vai mudando de favoritos, a gente vai mudando aquela letra, muda o significado. E, enfim, acho que é por isso que é tão essencial. Luísa Salles vem ao podcast contar sobre seu novo single, Helena, que ela compôs a partir de um evento muito especial em sua família. Sem mais spoilers, ouça aí o que ela disse sobre escrever essa música. Luísa, conta pra gente sobre Helena. Eu acho tão interessante quando a gente encontra a inspiração tão perto da gente, no seu caso, na sua família, né? Pois é, Helena foi uma música que nasceu muito naturalmente para mim, porque eu fiquei sabendo dessa notícia, né, que uma tia-avó, tia da minha mãe, ela que eu conheci cega a vida toda, ela voltou a enxergar. E isso já faz uns 2 anos que aconteceu. E foi uma notícia que deixou a família toda emocionada, né? Ficou todo mundo louco, assim. E infelizmente eu ainda não fui visitá-la por conta da pandemia, dessa loucura toda, né? Mas quando essa história chegou no meu ouvido, eu pensei nas milhares de coisas que isso pode significar, né? Você voltar a enxergar tem uma relação com a sua independência, com a sua autoestima, com milhares de coisas, né? Como você experimenta o mundo também, né? Exatamente. E depois, a primeira vez que eu cantei a música, eu cantei pra minha mãe e pra minha irmã um domingo que minha mãe estava fazendo almoço na casa dela e a gente se reúne aos domingos. E aí eu peguei o violão e falei, mãe, eu fiz uma música pra tia Helena. E aí foi um chororô quando eu terminei de cantar a música. A gente se abraçando na cozinha de casa, assim, porque também fala de uma coisa de ser mulher, sabe? E ela acaba sendo uma metáfora, às vezes, de um relacionamento, de uma coisa, né, que uma mulher se liberta. Essa coisa de escolher a cor do vestido, de ir passear, enfim. Tem muitas mulheres que passam por situações assim, né? Que elas são privadas da sua identidade, da sua liberdade. Então acaba que a música conversa com muitas situações. E a tia Helena já ouviu? Já ouviu, já chorou, E já aí? chorou todo mundo, é uma loucura. Que delícia. Que delícia. Eu acho muito interessante quando a música consegue ter um aspecto narrativo tão grande de contar uma história sem abrir mão da poesia, sabe? Sim, é uma coisa que sempre me emocionou, na verdade, porque me intrigava como alguns artistas conseguem fazer letra com nome de pessoa, né? Tem várias. Carolina, nesses olhos fundos. E aí você já entende quem é aquela Carolina, né? Então eu acho que conseguir trazer a poesia para uma coisa narrada, eu acho muito mágico, né? Porque contar histórias para o ser humano é uma forma de aprender, de ensinar, de poder aprender com experiências de outros sem precisar viver aquela dor, né? A contação de histórias, a narrativa, né, no nosso... hoje em dia se fala muito em storytelling, mas, enfim, nós que somos brasileiros, vamos falar de contação de histórias, né? É isso aí. E isso é muito poderoso em milhares de aspectos da nossa socialização, né? Então, quando a gente consegue contar uma história numa canção, eu acho que fica mais poderoso ainda. Pois é. Luísa, vai fazer 10 anos já no ano que vem que você lançou o seu primeiro álbum. Quando você olha para sua obra, olha para suas composições, você consegue identificar qual é o seu estilo como letrista? Como letrista, interessante, né?
porque eu me considerei durante muito tempo mais melodista do que letrista. E recentemente eu tenho investido mais na letra, inclusive a minha parte musical está se simplificando de alguma forma. Não de um jeito para ficar... Não acho que tá ficando ruim, eu acho que tá ficando... Eu tô conseguindo tirar o desnecessário, né? É nesse sentido que eu quero falar. Não é simplista, é mais direto, talvez, né? Eu tenho buscado uma coisa mais minimalista, então eu simplifiquei a parte harmônica e melódica das minhas músicas para dar o recado exato que eu quero dar. Mas eu sempre amei letra, eu sempre curti muito. Eu ouço, quando eu tô ouvindo uma música, eu geralmente ouço a harmonia primeiro. Depois eu presto atenção na letra. São as duas coisas que me pegam, assim. E essa coisa do estilo de compor letra... Desculpa, eu falei milhares de coisas. Essa coisa do... Assim que é bom. Essa coisa do estilo de compor letra, pra mim, eu gosto muito de jogos de palavras. Eu gosto muito de pegar um universo... de palavras que giram em torno de um tema. Então, as minhas composições, eu estou sempre falando de algum tema específico. Então, por exemplo, em Câmara Escura, que eu lancei em março, eu estou falando ali de Instagram, né? Partiu do Instagram essa música para mim. Então, eu estou falando de corta, colore, corrige, que são coisas que você faz ali sem perceber, né? E são atos, são verbos que têm muita força, né? Então, a gente conseguir tirar uma coisa de um contexto e trazer para outro, né? E transformar aquilo em poesia. Eu acho que essa é a minha curtição com letra. Boa. E quais histórias você acha que ainda vai contar? Ainda tem muita história para viver também, né? Sim. Eu tenho... Perfeito. Muitas músicas minhas são autobiográficas. Quando eu compus o Aventureira, né? O CD que eu me lanço mais como compositora... Eu tô falando ali da minha saída do país, de viajar, de sair da casa dos meus pais. Então, ali tem um monte de coisa... quando eu falo em chuva, né? É uma criança pedindo colo da mãe, mas naquele contexto de, na verdade, eu era uma adulta que não estava mais no colo da mamãe, né? Então, é tudo, para mim, muito autobiográfico. Depois, quando eu fiz o do Luiz e Pedro... Tem milhares de músicas pro Pedro. Exatamente, que ele é meu músico e meu amor. Então, tem muitas músicas ali sobre a nossa história, né? E eu acho que vai ser sempre assim. Então, tô esperando as histórias novas para poder contar mais. O grande Rômulo Frois, referência absoluta para essa nova geração da música alternativa brasileira, produziu o projeto de vídeos Agora é Minha Voz, no qual ele entrega versões minimalistas para canções que compõem a sua discografia. Rômulo Frois, conta pra gente, como que é o seu processo de composição? E em que momento que a letra entra na música? O processo de composição ele vai mudando muito, né? Eu estava pensando antes de falar com você, né? Processo criativo. Acho que o meu processo criativo é inventar processos criativos. Então, o primeiro de todos, logo de cara, que eu não fazia letra, que eu não escrevia letra, então era mais simples. Era eu fazer melodias. Na verdade, o primeiro de todos mesmo, eu fazia letra, só que elas eram muito ruins. Elas eram tipo um sub-Renato Russo, assim, muito pior que o Renato Russo, mas a Legião Urbana como modelo e tal. E aí eu passo a compor com o Clima, o meu mais antigo parceiro atualmente. E eu percebo que as minhas letras não são nada interessantes, mas as melodias tinham seu interesse, então eu passo a compor para o Clima. Então eu faço melodias para o Clima colocar letra. Quando o Clima começa a colocar letra para mim, o Nuno Ramos, que é o meu outro grande parceiro, de quem eu era assistente na época, Nuno Ramos é artista plástico, escritor, começa justamente a prestar atenção na letra, coisa que ele nunca tinha prestado atenção no som que eu fazia, mas aí um dia eu estou lá tocando um violão, sempre tinha um violão no ateliê, e ele fala assim, e essa letra, foi você que fez? Ou seja, chamou a atenção dele. Eu falei, não, foi um cara que chama Clima e tal. Eu falei, legal, você não quer me dar uma melodia para botar letra também? Então, a coisa da letra, eu sempre digo, para mim é a coisa mais importante do meu trabalho. Eu sou conhecido pelas letras, eu sou conhecido pelas canções, sobretudo pelas letras das canções. Tanto que muita gente fala, nossa, você escreve muito bem. Bom,
toda a minha carreira discográfica solo nunca teve uma letra minha, uma apenas. As pessoas achavam que as letras eram todas minhas e eu dizia que não, que era de parceiros. Depois, com o Passo Torto, em outros discos, eu gravei letras minhas. Mas era tão importante, eu dizia assim, letra para mim é tão importante que eu não as faço. Para mim, em canção, a coisa mais importante é o que você vai dizer. Então, voltando à sua pergunta, processo de criação. Nesse começo era simples, era compor uma melodia para, via de regra, Nuno ou Clima botarem letra. O tempo vai passando, você vai se repetindo, você já tem a manha, você já sabe que se você juntar aqueles 2 acordes, você vai fazer uma melodia e tal. Aí teve uma época que eu pedi para eles escreverem letras sem música, que é um negócio super difícil para ambos os lados, seja para escrever uma letra sem uma melodia, porque pode virar um poema ruim, e seja para botar melodia numa letra já composta, já feita, e que é difícil achar uma métrica. Mas tem caminhos ricos, assim. O meu disco mais recente, ele é inteiro assim. Claro que o Nuno, o disco das horas, quando o Nuno foi escrever as letras, ele já escreveu com um cacuete de letrista, né? Ele sabe mais ou menos a métrica, mais ou menos onde eu poderia encontrar melodias. Mas isso muda a sua composição, né? Você fazer uma melodia. E depois eu vim saber que eu tive a honra e a alegria de virar parceiro e dirigir um disco do Jardim Macalé, que não por à toa os parceiros dele são todos poetas, porque ele nunca compôs uma melodia sem letra na vida, ele sempre coloca a melodia num texto já escrito. Então essa coisa... Mas eu posso dizer que, via de regra, sou eu fazendo, mesmo quando a letra é minha, eu faço a melodia antes. Aí eu faço a melodia antes, a melodia antes está pronta, então vamos colocar uma letra. E aí colocar a letra também é um processo muito importante. Então, assim, não tem muita regra para compor, mas tem uma regra que é como eu posso compor diferente agora? Ou o que eu posso fazer para essa canção que eu compus do mesmo jeito que eu sempre compus, soar diferente. Eu estou preparando um disco agora, que eu quero lançar em breve, que é um disco todo feito de colagem, todo feito de sample, todo trabalhado no computador. Então, o que isso causa na canção, sabe? O que isso vai causar naquela letra que eu escrevi? Enfim, meu processo criativo... Essa frase é boa, vou começar a repetir a partir de agora. O meu processo criativo é inventar processos criativos. Amei. Muito boa, tem que repetir mesmo. Mas conta uma coisa, nesse processo, então, de você criar uma melodia que alguém vai colocar a letra em cima, o quanto nessa melodia tem uma intenção sua de comunicabilidade? Tem alguma intenção que ela é expressiva para o outro pegar aquele clima e traduzir aquilo em palavras, por exemplo? Boa pergunta. Eu dei uma oficina de letra de canção no final do ano passado, e eu falava muito disso. E durante a pandemia, bastante deprimido e, enfim, só não mais porque eu tenho uma criança dentro de casa que ela não permite a gente entrar em depressão, mas eu saí espalhando assim, mandem melodia para mim, porque eu estava afim de cantar, estava afim de escrever, né? Estava afim de escrever sobre isso, sobre essas angústias, não no sentido literal de falar da Covid-19, mas, enfim, dessa situação que a gente se meteu. E aí uma galera levou a sério, gente que eu nunca vi na vida. Aliás, um dos meus principais parceiros atualmente, fiz 15 músicas, a gente nem se encontrou ao vivo até hoje, que é o Thiago Rosas, que mora lá em Teresópolis. A gente nunca se viu ao vivo. Mas aí, principalmente músicos instrumentistas, mandavam as melodias assim, tocada no instrumento, sei lá, um piano fazendo uma melodia, ou na ponta do acorde. Nunca era muito visível, assim, eu não entendia. Aí eu falava assim, cara, canta a sua melodia. Por 2 motivos. Primeiro, para ela ficar mais visível, mais audível para mim, e porque quando você canta, e eu disse isso lá na minha oficina, quando você canta, você já começa a sentir as palavras na boca, né? Então, quando você faz uma melodia tipo pararadiro, bariraradara, bararari, bararari, sei lá, assim, bararari, bararari, a pessoa que vai receber
a letra, aí eu estou falando como letrista, muitas das letras que eu fiz, eu ouvi uma palavra. Eu tenho um caso clássico com Vicente Barreto, de quem muito orgulho eu tenho de ser parceiro dele. Ele sempre manda a melodia desse jeito e ele quase canta. Tem uma das nossas parcerias que chama Tataravô. Eu ouvi Tataravô. Aí eu falei, cara, eu ouvi Tataravô. Aí é o seguinte, eu compro ou eu não compro esse Tataravô, né? Aí eu falei, não, vou comprar o Tataravô. Aí dá-lhe eu escrever sobre um Tataravô. E eu fico muito feliz quando eu ouço uma palavra, porque letra de canção é isso, né? Eu vou escrever sobre o quê, né? Aí tudo bem, a gente está em plena pandemia, tem muito assunto para escrever, né? Tem muito motivo e muita inspiração, no pior sentido da palavra nesse caso, para escrever. Mas quando eu ouço uma palavra, que a melodia que a pessoa sugeriu ali, ou uma rima, a pessoa manda uma melodia assim, é difícil você não escrever. Eu vou cantar lá, é difícil você não seguir o A, ou o E, ou o. É difícil, e às vezes a palavra vem assim. Estou tentando lembrar de uma que eu acho que foi do Morris, que ele me mandou, e em 2 segundos eu tinha o primeiro verso. Eu ouvi ele cantar o primeiro verso. Uau. Em 2 segundos. Falei, cara, agora, né? Que eu acho que era, não vou lembrar agora o caso. Mas então é isso, a sua pergunta, né? Sugere, tem alguma intenção? Eu acho que, no meu caso, e acho também das outras pessoas, elas não estão pensando nisso. Mas quando você põe a melodia na boca, por isso que eu sempre falo para os instrumentistas, sobretudo, mas eu não sei cantar, não importa, mano, canta ela. Eu quero ver você cantar, porque é quando você vê a articulação, é quando você... a palavra cantada, né, para usar o termo do Luiz Tati e tal. É quando você percebe a articulação. É muito diferente do que o cara manda, se a pessoa mandar a melodia no piano, assim, tim, 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 se ele manda... Você manda tim, 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 né? Já viu? E já tem uma articulação, já tem um flow, né? Já tem. Então eu acho que ainda que você não seja proposital, sim, quando você canta a melodia e propõe coisas que você pode comprar ou não. Sim. Fantástico. E conta uma coisa, ainda sobre essa questão da comunicabilidade também, dos significados das coisas. Você já foi gravado por diversos artistas. Você citou o Jardim Macalé, mas também, enfim, de Elza Soares a Felipe Cato, muita gente já gravou suas músicas. E eu queria ouvir para você, enquanto compositor, como que é observar as ressignificações que são feitas? Porque às vezes, talvez nenhuma mensagem central da música tenha sido alterada, mas ainda assim tem temperos diferentes, tem cores diferentes que a música ganha ali, que eu queria ouvir de você como que é observar isso. Primeiro é que eu adoro ser gravado, né? Ser cantado, eu adoro. No começo da minha carreira, eu era um mala das cantoras, né? Eu saía querendo fazer amizade com todas e mandando música para todas, e compondo, e meio de encomenda que ninguém me fazia, eu é que me propunha, né? Nossa, cara, a Mariana Aidar, ela podia ficar bonito cantando um fado. Aí eu ia lá compor um fado para ela não tinha me pedido. Mas eu ia lá compor. Vou compor um afro samba para Céu. Vou compor não sei o que para Talma. E, enfim, algumas vezes deu certo, outras não, no sentido delas gravarem ou não, mas sempre dá certo porque viraram repertório meu. Inclusive tem um disco meu que se chama Por Elas, Sem Elas, que é um repertório todos de cantoras que gravaram canções minhas. Então, eu adoro ouvir minha música na voz de outras pessoas. Elas nunca vão cantar como eu, nunca vão pensar como eu. E eu prezo muito por uma canção, e aí voltando a falar de letra, que sirva para muitos propósitos e que tenha uma amplitude de significados. Eu estava falando aqui, né, que deu vontade de falar sobre a pandemia. Eu tenho muita dificuldade de uma coisa que eu chamo de canção de hashtag, que é você ser literal absolutamente com o assunto. Para você ser literal absolutamente com o assunto, eu acho que você tem que
tem que ser o Mano Brown, sabe assim? Eu acho que eu acho que o rap funciona muito com outro isso, tipo de lírica, né? porque tem uma coisa... ou então essas compositoras travestis, tipo Linda Quebrada, tipo Jupe do Bairro, tipo a Mona, que eu estou muito interessado, a Ventura Profana, que elas estão falando da relação delas, do corpo delas com a sociedade e tal. Então tem uma coisa assim, muito na veia da vida dessas pessoas, para elas serem literais, e como elas são de um outro lugar que não é o meu, por exemplo, né? O lugar da Linda Quebrada e do Mano Brown é um lugar muito distante do meu, aquilo, de um certo, ainda sendo literal, mesmo sendo literal, é um literal que vai para outros lugares que eu não entendo, então me causa muito interesse. Voltando a falar da pandemia, você quer falar sobre o vírus, sobre a Covid, eu acho que dá para falar de jeitos mais poéticos, para ser meio clichê assim, de jeitos mais ampliados, porque, por exemplo, eu fiz 45 letras desde que começou a pandemia. Se eu tivesse falado de Covid e vírus em todas elas, primeiro que eu acho que elas já estariam velhas um ano depois, e elas não serviriam para depois. Eu acho que canção tem que servir para o que você quer dizer naquela hora, para você pessoalmente, mas tem que servir para o outro pessoal. Hoje, eu acabei de receber uma mensagem no Instagram perguntando se esse fado, justamente, que eu tinha composto para Mariana Aidar, que ela depois gravou, se era sobre uma mulher morta que tinha sido assassinada. Eu falei, cara, não é, mas pode ser. Não é, mas se você acha agora que vai ser também, entendeu? Agora vai ser também. E aí, caso exemplar e absoluto disso, que é uma espécie de tábuas. Vou dar um exemplo definitivo. A Mulher do Fim do Mundo. Quando eu compus A Mulher do Fim do Mundo com a Alice Coutinho, minha mulher, a gente compôs assim, Alice, eu quero fazer um samba, quase como um samba enredo para a Elza, em 3 partes. Pensa numa letra, pensa na Elza, faz uma letra como se fosse a vida da Elza, como se fosse um samba enredo na avenida contando a vida dessa mulher, tal, né? E a Alice pensou nisso. Então o samba, a letra dela fala sobre a pele negra, a minha voz, fala de coisas ruins que aconteceram, fala da superação, né? Mas até o fim eu vou cantar, mulher do fim do mundo eu sou. Ela transformou a Elza numa mulher do fim do mundo, quer dizer, ela comprou esse brief que eu dei para ela, ela pensou na Elza, mas ela não foi literal. Por exemplo, ela poderia ter botado lata d'água na cabeça, ela poderia ter botado Planeta Fome, todas as coisas da biografia da Elza. Ela não botou nada disso. Ela inventou uma nova biografia para a Elza, porque a Elza agora é a mulher do fim do mundo. Toda hora que alguém vai se referir a Elza, diz a mulher do fim do mundo. Então ela elencou mais um epíteto para a Elza, nos muitos que ela tem. E quando a Elza grava essa música, e essa música vai para a rua, ela virou hino de movimento feminista, ela virou hino de movimento negro. Semana sim, semana não, semana também, a gente recebe pedido de liberação da música para grupos de teatro do Brasil inteiro, para grupo de dança, a gente que está montando um vídeo para fazer alguma denúncia contra maus tratos e não sei o quê, e a gente libera. Então, essa canção, que em nenhum momento foi pensada para isso, foi pensada para ser um hino feminista, ou que poderia ser o caso, porque foi feito por uma mulher, mas não foi pensada para o movimento negro, porque nenhum de nós somos negros, nem eu, nem a Alice, mas foi pensada para a Elza. E pensado para a Elza, não de modo literal, de um modo expandido, a canção não tem fim, a canção ganhou. Então, eu prezo por isso em canção e por letra, sabe? Sim. Você tem que dar todos os significados para ela, os significados seus, aquilo que vai te mover a escrever aquilo, mas você tem que deixar esse significado, não, para mim, opinião minha, não tão aparente para ele ser possível de novas interpretações. E eu acho que A Mulher do Fim do Mundo para falar igual publicitário, é o case perfeito. É isso aí. É o que eu uso de case perfeito
de uma canção bem-sucedida. Perfeito, perfeito. Vamos falar também do Agora é Minha Voz, que é esse projeto que você está entregando versões minimalistas para músicas suas que a gente já conhece. Que impacto que essa estética tem, ao seu ver, para as letras? Pois é, o formato minimalista nada mais é do que o formato primordial delas, é como eu componho todas elas, componho ela ao violão. Então, eu, que sou conhecido por ser um cancionista e por ser um compositor, e toda vez que me chamam para dirigir um disco, eu tenho certeza que quem me chama está pensando nisso, não está pensando no som, ainda que eu seja absolutamente ligado em som. A minha geração é uma geração caracterizada por isso, uma geração que construiu sua carreira gravando seus próprios discos. Sim, então, sim. Uma geração que foi dar na trilogia C do Caetano Veloso, que foi dar na Mulher do Fim do Mundo, da Elza, que foi dar no Besta Fera do Jardim, quer dizer, que devolveu a influência desses artistas e botou eles num outro lugar, e isso tem a ver com som, tem a ver com a nossa relação dentro de um estúdio de gravação, com a nossa relação com a gravação. Mas eu costumo dizer, antes uma grande canção com som ruim do que uma canção boba com um grande som. Nossa, com certeza. Eu acho que a canção, para mim, é tudo. Então, essa série que eu estou chamando de série memorialística, né? Antes de eu lançar meu disco novo, eu estou muito orgulhoso de ver como as canções aguentam no formato só voz e violão, e agora sem modéstia nenhuma, sem falsa modéstia nenhuma. Eu não sou um grande instrumentista, um grande intérprete, por exemplo, que quando o Gilberto Gil faz voz e violão, pelo amor de Deus, é até difícil saber o que é melhor, se é com banda ou sem banda, mas eu não sou esse cara. Mas, assim, as minhas canções, eu sinto que elas têm a força de aguentarem nesse formato, que é o formato da verdade, né? Assim, tipo, você não tem nenhum artifício, você não tem nenhum... E no meu caso, eu não tenho nenhum artifício do grande violão, do grande, que é um artifício, você toca violão, não é o meu caso. Então, a melodia e a letra... Cantar eu canto bem, sem modéstia agora. Eu gosto da minha voz. Eu tenho a famosa voz do cantautor, né? O autor que canta suas próprias letras, que faz o Chico Buarque ser um grande cantor, e mesmo não tendo voz. Mas, assim, sem artifício nenhum, essas canções darem conta, sabe? Elas comunicarem, para usar uma palavra sua, elas comunicarem nesse formato primordial. Então, está servindo para eu rever a minha carreira, fazer esse trajeto até hoje, assim, né? Pensar no que eu produzi até hoje. Estou muito orgulhoso, como disse o Nuno outro dia, falou, a gente fez coisa pra caramba, né? Eu acho que tem um pouco essa sensação, porque eu faço parte de uma geração, e aí eu vou fazer 50 anos agora em junho, que já está aí desde a virada do século, ou seja, já fazem 20 anos de carreira, que já teve muitos momentos, que já foi cantado pela Elza Soares, que já teve uma música cantada no The Voice lá outro dia, e os familiares me ligaram, que é parceiro do Jardim Macalé, mas ainda é uma geração muito desconhecida, porque a gente vive outro momento, a gente vive outra época da história do Brasil. Graças a Deus, não existe mais o monopólio da MPB, agora todo mundo produz, só que não tem mais essa figura central, como foi Caetano, como foi Chico, nem eles mesmos são mais essa figura central. Então, que eu estou dizendo isso? Porque essa sensação de a gente fez coisa pra caramba é bonita de ter, assim, é feliz. Pô, a gente fez coisa pra caramba e, mais que isso, continua fazendo. E essa série, ela um pouco que pavimenta isso, sabe? Olhando ela, maratonando ela, né, para usar um termo de série mesmo, contemporânea. Quando você maratona, você fala, nossa, cara, olha esse cara, mano, os 2 discos dele eram mais samba, aí depois veio um outro disco que não era tão samba, aí veio esse outro, e aí essa coisa também que a gente inventou de fazer em lugares de São Paulo diferentes também dá uma graça super legal, e aí eu devo isso muito ao Luan, que é um moleque... Luan Cardoso. Luan Cardoso, um moleque demais, de uma energia, de uma disposição para fazer as coisas. Então, acho que essa série tem isso, acho que ela serve para mim, pessoalmente, para ratificar, não, mano, tá tudo certo, você tá fazendo tudo direitinho, é isso mesmo, é difícil, mas você continua fazendo 20 anos depois. Eu acho que a maior prova de sucesso é essa, né? Continuar, primeiro, conseguir fazer, mesmo, ainda mais agora em ano de pandemia,
mesmo sob as condições mais adversas, e ainda ter cabeça para inventar processos criativos, para fazer novos discos diferentes, que esse é meu barato, é fazer um disco sempre diferente do outro. E eu acho que a série mostra isso, assim, mostra um lastro, assim, mostra um caminho pavimentado de um artista dessa geração, importante para essa geração, e que quanto mais o tempo passa, e aí Elza Soares, Jades Macalé são prova disso, mostra também que é importante para a história da música brasileira. A minha geração é muito importante para a história da música brasileira, e Gal Costa, para falar de outra. Eu estou falando dos grandes artistas que travaram contato com essas pessoas. Sim. O Kiko, muito assim, ironicamente e sacanamente, falando com a gente lá atrás, no Passo Torto, porque eu estou falando aqui super bonito, mas tem hora que bate aquele desânimo, você fala, caramba, né, bicho? Eu estou de novo sem. Eu tô de novo sem grana, eu tô de novo, não sei o que e tal. Mas o Kiko falava assim, cara, é assim mesmo, não desespera, não, né? Então, eu acho que essa série mostra isso mesmo, é assim mesmo, não desespera, não, tá tudo certo. Você já fez coisa pra caramba, as suas canções são muito boas, ela comunica para muito mais gente, e aí o lance da Elza Soares foi muito bacana, porque quando eu faço uma canção, o meu público é muito reduzido. Então, tem aquele dilema Tostines, né? Ele é reduzido porque minha canção não comunica, ou ela não comunica porque meu público é reduzido. Então, eu vi, numa virada cultural, 100 mil pessoas cantando A Melhor do Fim do Mundo. Ninguém sabia que o compositor estava ali do lado, os compositores, eu e a Alice, estávamos ali ao lado dela. Mas eu vi que uma canção composta por mim é capaz, sim, de comunicar com muita gente. Só não acontece isso por outros motivos que não cabem na nossa mão e que a gente tem que entender e seguir adiante acreditando, papo de autoajuda, mas é verdade. Você tem que acreditar muito no que você faz e achar que é muito importante o que você faz para você mesmo. E aí você encontra uns ouvintes por aí que também vão achar isso. Algum Ritmo é a faixa que une Gilsons, a banda dos filhos de Gilberto Gil, com o grupo curitibano Jovem Dionísio. A música e seu clipe bateram forte por aqui. Os comentários foram bastante apaixonados quando publicamos no Música Pra Ver, e foi um baita prazer poder conhecer mais sobre a letra e sobre como essa música nasceu. Participaram do papo 2 integrantes de cada grupo. Francisco e João representaram Gilsons e Bernardo e Gabriel Mendes, ou B e Mendão, falaram em nome da Jovem Dionísio. Gilson e Jovem Dionísio, conta aí pra gente, qual foi a história dessa composição? De onde surgiu Algum Ritmo? Cara, surgiu porque um dia, ano passado, o Fran veio me seguir no Instagram e aí eu segui ele de volta. Aí nós começamos, daí ele tinha acabado de postar um story, porque eles tinham acabado de lançar, justo tinha acabado de lançar Devagarinho. E aí eu respondi o story dele, ele tinha postado alguma coisa de Devagarinho, eu falei, cara, é muito foda, sonzeira. E aí ele falou, porra, você já viu os comentários lá no YouTube do clipe de Devagarinho? E aí eu fingi que não sabia, assim, falei, não, mano, nem vi. Ele me mandou um printão lá, aí tinha um monte de comentário falando, feat com Jovem Dionísio, feat com Jovem Dionísio. E aí eu falei, caralho, pode crer, da hora, tal. Eu falei, pô, se vocês quiserem, tamo aí, né? Tipo, tamo à disposição aí, se seguir a ideia, tamo aí. E aí a gente começou a trocar um papo, assim, por DM de Instagram mesmo, e a gente acabou caindo num papo sobre algoritmos, né? Tipo, a gente começou a falar sobre o algoritmo do YouTube, que jogava o nosso clipe junto com o clipe deles, e o algoritmo do Spotify, que jogava a música deles junto com a nossa, e que a gente estava meio entrelaçado, assim, numa cena digital, mesmo a gente não compartilhando de tanta referência sonora, assim, parecida, né? Tipo, nosso som não era parecido, mas a gente estava inserido no mesmo lugar, e a gente achou graça nisso, assim. E aí o Fran falou pra mim, caramba, porra, isso aí dava música, hein, cara? E eu, no primeiro momento, falei, cara, esse cara tá na área, porque isso aí não... Nossa, como assim? Falar algoritmo, nada a ver. E aí ele falou, não, dá pra quebrar a palavra e tal. Daí ele mandou algo rítmico. Aí eu já falei, eita. Daí ele mandou algum ritmo. Eu falei, caramba, gostei. Aí ele já me mandou um áudio cantarolando. Falou, tive uma ideia aqui,
uma parada, tipo... Aí ele já me mandou uma primeira ideia do refrão. Ele mandou, tipo, já cantandinha, assim, algum ritmo em comum. Mandou bem assim. E falou, cara, depois eu vou pegar isso aí, vou botar num violão, acho que dá pra desenvolver. Eu falei, caralho, da hora, porra, irado. Aí a gente tava engatado nesse papo, eu encaminhei esse áudio e um print da nossa conversa pro Mendão. E aí eu falei, olha, eu e o Fran estamos trocando essa ideia, tá, esse aqui é o papo. E ele mandou esse áudio aqui, eu já achei muito style, veja aí. Aí o Mendão falou, da hora. Dia seguinte, o Mendão, tipo, acordamos, o Mendão me mandou um áudio já, fiz isso daqui, ó, pá. Não, então, eu tava na praia já, e eu vi toda a ideia, vi tudo que tinham mandado, e escrevi o verso, que também meio que diz um pouquinho sobre essa metáfora, assim. Quer dizer, eu criei uma metáfora em cima desse tema, que era do algoritmo, e também de todo esse lance que a gente está passando, das ondas de Covid que está tendo aqui no Brasa, né? Enfim, daí eu escrevi esse verso, mandei para eles curtiram, se amarraram, assim. Eu não sabia que eles iam curtir tanto assim, no fim que acabou sendo esse verso que foi usado aí na música. Existia vontade de comunicar algo para essa época da pandemia que a gente está vivendo? Uma vontade mais intencional de fazer algo com isso ou foi surgindo espontaneamente? Eu acho que foi natural assim o que aconteceu, porque o nosso encontro em si ali, a coisa dos algoritmos já é algo que conecta com o momento que a gente está vivendo, porque é um momento onde as relações elas foram levadas, né, a essa forma virtual de acontecerem, né? Porque a nossa relação foi uma relação que ela aconteceu dessa forma. Então, a gente falar sobre os algoritmos, a gente falar sobre os encontros e os encontros virtuais, né? Quando a gente fala do navegar, né? Os versos eles têm uma conexão muito grande com essa coisa das relações que a gente tem levado ao longo da pandemia. É uma canção que, tanto a canção quanto o clipe, embora não sejam uma intenção muito clara de se falar de pandemia, de isolamento social e tudo mais, elas se conectam de uma forma genuína mesmo. Acho que parte muito de um sentimento que toma a gente mesmo. O encontro ele é muito baseado nisso. Porque senão a gente já teria marcado o show. O primeiro assunto que a gente teve foi esse. Porque o B falou que eles tinham uma festa lá em Curitiba, super bacana, para a gente chegar, para a gente somar. E aí a gente trocando essa ideia que a gente acabou caindo nessa coisa da forma como aconteceu essa conexão da gente pela internet, né? Cara, eu acho que, tipo, que nem o Fran falou, eu acho que o lance da gente acabar, da letra se encaixar e a gente acabar tratando do assunto pandemia é um pouco inevitável, porque na hora de compor a gente acaba compondo, levando em consideração o cenário, o ambiente e sentimento que a gente tem, né? Então, se a gente está passando pela parada, inevitável que a gente vai acabar sentindo isso na composição, né? Isso vai transparecer na composição. E aí, nesse caso, como a gente estava falando sobre encontro mesmo, e eu e o Fran, a gente achava muito engraçado que no primeiro papo a gente fala, tipo, caralho, a gente só tá se conhecendo porque nossos vídeos estão juntos e a galera ouve nós dois, tá ligado? Tipo, as duas bandas, e a gente tá, tipo, envolvido por uma parada que a gente nem tem controle, assim, a gente não tem controle sobre o algoritmo. Eu tava conversando com uma amiga minha, eu tava falando sobre, tipo, cara, imagina se alguém lá em cima, assim, tem meio que um poder sobre os algoritmos e consegue relacionar essa galera, tipo, consegue botar Gilsons do lado de Jovem Dionísio, que bota do lado de outras bandas, e essa pessoa tem um cara lá em cima, assim, que ele tá, tipo, moldando uma cena que ele tem esse poder de fazer isso. Obviamente, isso é inteligência artificial e outras paradas, né, que, enfim, não é alguém que tá moldando isso, são os algoritmos mesmo, mas eu fiquei muito nessa pilha, assim, de, tipo, olha como hoje em dia a gente tá sujeito a um novo artifício do mercado da música, né? Tipo, que os algoritmos, eles ditam, por exemplo, quem vai tocar num mesmo festival, assim, tá ligado? Tipo, que é uma parada que alguns anos atrás isso não existia. Mas assim. se alguém quiser me contratar pra ser essa pessoa que pareia as bandas, eu topo, tá? Tô aqui. Opa! Eu ia me divertir também, cara. Eu ia botar Barões da Pisadinha do lado de Jovem Dionísio e Ivete Sangalo ali do lado. É isso aí. Quem sabe, porra. Bom demais. Dar uma mistureba. Tipo, assim, a música, a letra, ela tem muita metáfora. Tipo, você fala, tipo, das ondas do mar, mas não tá falando realmente da onda do mar. Então, você pode levar para muitos lados.
Tipo, não só o lado do algoritmo, quanto o lado da pandemia, quanto também outros lados que você consegue levar. Tipo, a vontade de a gente realmente se juntar para fazer show, a distância que a gente tem, que a gente não está muito perto, assim. Então, como é uma metáfora, a gente pode fazer analogia com muita coisa. Perfeito, era o que eu ia falar agora, inclusive, porque quando eu ouço essa história toda, quando eu ouço algum ritmo em comum fez nos encontrar, fez nos conversar, entendendo agora que também essa é a história de vocês enquanto parceria, eu, enquanto ouvinte, posso levar isso pro lado também que eu quiser, né? Eu posso ouvir isso e lembrar daquela amizade, daquele romance, enfim, daquela oportunidade que eu tive, não sei. Nas experiências de vocês com as composições que vocês fizeram também antes dessa, como é que é para vocês esse grau de interpretação que a música tem e como cada ouvinte também leva para o lugar que bem entender? A música, ela tem esses dois lados, né? Muito engraçado. A gente, não só com essa música, mas com várias outras, a gente já tem essa experiência de músicas e letras que são baseadas em situações específicas, assim, que a gente faz, ou lembrando daquele relacionamento, ou lembrando daquela situação, daquela coisa vivida específica, mas quando vira letra de música, ela vira universal, ela pode ser o que for, assim, o que a pessoa, na verdade, se identificar. Falando do algoritmo especificamente, isso é muito legal que você falou como eu enxerguei a letra, como eu interpretei e tal. E eu já comecei a fritar aqui da galera que, sei lá, começou a namorar pelo Tinder, por exemplo, ou a galera que se conhece porque gosta da mesma banda, não sei, aí comentou um post ou entrou num fórum, sei lá, entrou numa parada, e aí por causa disso virou amigo. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, de música, é essa universalidade, né, dela, que ela, tipo, você faz por uma situação específica quando você está compondo, mas a partir do momento que ela vai para o mundo, assim, ela pode ser o que ela for, assim, é o que a pessoa interpretar, na verdade. Eu estava procurando aqui uns comentários que eu estava vendo no YouTube, porque a galera, ela realmente tem a tendência, e a gente já tinha falado sobre isso, quando a gente estava compondo a música, que a galera ia ter tendência óbvia de achar que é um encontro romântico, né, que a gente está contando na música. E aí já estava começando a rolar uma onda, assim, no YouTube, da galera fazer uns comentários, tipo, olha, isso aqui, que é assim, ó. Algum ritmo em comum fez a gente se aproximar no passado, Mônica. E o outro ritmo confuso fez a gente se perder no presente. Mas espero que um novo ritmo em comum nos faça reaproximar. Ainda te amo. Espero que você fique bem. Muito Bravo, bonito. No Rádio FM, né? Pois é. Eu tava procurando esse comentário que será muito bom. Quando o cara mete Mônica, é muito bom. Mônica. Eu acho isso incrível, porque ela tem até um pouco dessa intenção, assim, na canção. Porque a gente teve uma hora que a gente até falou, cara, será que tá romântico demais pra gente falar sobre o nosso encontro, tá ligado? Tipo, porque ele mas é isso, não deixa de ser romântico também. Eu acho que isso que é o mais legal. Mas isso foi maneiro, por exemplo, da ideia que o Fonseca, né, que é o diretor, deu pro clipe, que foi realmente de pegar essa coisa do encontro e não fazer um encontro romântico, né? Como é que a gente fala essa coisa e tal, de encontro, de aproximação, de reconexão, mas sem ser no contexto romântico. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, e falar do clipe, porque o que eu acho mais interessante nele... Bom, é difícil falar o que eu acho mais interessante, porque ele é todo muito bonito, mas o que mais me chamou a atenção nele, eu acho, que foi a questão dele ser tão real, concretista, mostrando o apartamento e a cidade como tá, quanto lúdico, quando também ele tem um lado interpretativo muito grande. Como é que foi fazer esse clipe? Cara, eu posso contar aqui Fala aí. Porque a ideia veio do Fonseca, que já tinha trabalhado com os meninos do Jovem, e aí a gente estava nessa fritação, como é que a gente faz, como é que a gente fala de encontro e tal. E aí o Fonseca escreveu o argumento e apresentou assim pra gente, para as duas bandas ao mesmo tempo. Assim, o argumento do clipe foi da Rafa. Maravilha. Que ele foi de um papo com o Fonseca, que chegou pra gente falando, cara, eu troquei uma ideia com a Rafa Silva, que é uma amiga da banda e muito próxima do Fonseca, e daí eles chegaram
nesse primeiro argumento, assim, a Rafa desenvolveu com o Fonseca, e aí, a partir disso, ele foi quebrando a cabeça, assim. E o lance do barco, na verdade, foi o que me pegou. Eu já tinha achado muito boa a coisa de ser uma menina sozinha no apartamento e ela passando pelas questões internas e tal. Mas aí, como falar de construção ou reconstrução de uma forma que seja não literal, mas que também tenha outras visões e outras interpretações e tal. E a questão do barco ali, quando ele contou, pelo menos eu achei genial. Eu achei, tipo, cara, foda, uma pessoa construir um barco na sala de casa, sabe? É muito... E ao mesmo tempo é isso. Isso representa a própria relação dela com ela mesma, né? E o barco, na verdade, é uma grande metáfora da relação dela com ela, e não é um barco literal, no clipe né? Mas é essa coisa da gente ter que tomar uma atitude, começar um processo, e é tudo processo, tem a coisa da construção dela olhando os esquemas e construindo e cortando a madeira e pintando, e aí no final tem a catarse, que é ela já no mar, né? Que aí é realmente a libertação maior. Então, tipo, em termos de linguagem, metáfora, o Mendão falou muito de metáfora, eu achei pelo menos essa metáfora do barco foi o que me prendeu na hora que eles apresentaram pra gente. Essa ideia do barco, ela me ganhou quando o Fonsa fez aquela conexão com aquela passagem do Leminski, que ele fala a gente só conhece a ilha quando a gente sai da ilha, né? É algo assim a frase, se eu não me engano. E eu acho que diz muito respeito a isso, assim, o clipe. Ele tem realmente ele traz muitas metáforas e muitas formas de se compreender aquilo de uma forma profunda, que se conecta com isso, né? Porque algum ritmo em comum ali que está sendo buscado no clipe é uma viagem de introspecção mesmo, de olhar para dentro e, ao mesmo tempo, de você fugir, né? De você se olhar de fora, né? Então, a coisa da construção do barco, ela realmente leva a composição mesmo da música para um outro lugar, né? A gente já estava falando sobre isso, então o clipe ele já traz uma possibilidade disso, né? De como você vai sentir, né, a canção. Eu acho isso muito legal, porque a gente já propõe isso, né, de cara, assim. Ele pegou as coisas todas faladas assim na letra, que já estavam sendo faladas na música, e adicionou algumas outras camadas, sabe? E o lance que você comentou também dele ser bem real, eu acho legal a gente falar também, os meninos falarem também que o clipe foi gravado em 16mm, e é uma coisa que a gente já tinha muita vontade de fazer dos Gilsons. Francisco pode falar mais, que é o nosso talvez representante aí, produtor / cineasta. E aí, quando os meninos trouxeram essa ideia, assim, a gente ficou, caralho, será? Porque é mais caro, tem o Primeiro risco... a gente duvidou, né? Perigoso. Não é possível, não tem como. Perigoso. Mas eu acho que o resultado fala por si, né? Ficou muito incrível. E pra gente, assim, foi muito foda. Ter um clipe gravado em película era um sonho nosso. Cara, eu lembro que até antes da gente ter qualquer ideia sobre clipe e tal, eu e o Fran, a gente já tava... Mano, a gente já tava numa energia de falar das paradas que a gente tava pensando pra música. Tipo, eu lembro que eu acho que a gente não tinha nem levantado uma pré ainda, ou a gente já tinha levantado uma primeira versão, uma primeira crua, assim, e a gente já falava sobre, tipo, caramba, cara, porra, porque a gente aqui, Jovem Dionísio, a gente já rodou um clipe com Super 8, então a gente já usou película em um clipe nosso, mas não foi inteiro, e a gente sempre teve a pilha do 16mm, e daí o Fran falou, cara, porra, eu piro demais, a gente aqui pira muito, cara, vamos nessa, e aí quando eu cheguei pro Fonseca falando, tipo, cara, estão pensando em fazer uma parada com 16mm, aí ele já foi correr atrás, já foi entender como é que funcionava, com quem que tinha que ver, porque é todo um processo, né, a 16mm você ganha muito de um lado estético e também de como que imprime, né? Qualquer coisa, tudo imprime diferente, a cor, textura,
enfim, dinâmica de cor e luz dentro de uma gravação. Tudo é diferente e o Fonseca caiu nesse estudo. Ele foi de cabeça, assim, porque ele era maluco de fazer com película há muito tempo também. Então, quando a gente chegou com essa ideia para ele já falou, não, mano, vamos nessa. E aí também é importante, eu acho que é importante ressaltar que o desenho do roteiro e toda a argumentação do clipe, ela já veio dessa ideia do 16mm. Então, isso ajudou a construir a história. O 16mm não foi, tipo, a gente tinha um roteiro, aí a gente tinha tudo a parada pronta, e daí a gente escolheu 16mm. Pelo contrário, a gente começou, cara, vamos partir de uma 16? E aí o Fonseca falou, cara, então vamos partir para esse lado aqui, que eu acho que entrega melhor. E até falando sobre esse lance de brincar com temas um pouco mais realistas e também em conflito com lúdicos, né, que a gente trata da cidade, a gente trata de apartamento, que é algo super natural pra gente, e de repente apresentar um barco dentro de um apartamento, foi uma brincadeira que o Fonseca chegou pra gente e falou, cara, eu acho que esse contraste vai ser um contraste bom, cara, porque a película, ela dá essa sensação de intimidade, né? Ela parece algo muito mais próximo de quem está assistindo. Não parece que tem uma desconexão tão grande entre quem está assistindo e quem está apresentando, né? Ele falou, cara, como já vai ter essa sensação de proximidade, vamos tentar quebrar isso em uma parte desse filme, apresentando algo que realmente não conecta, que é construir um barco dentro de casa. Todo mundo olha e fala, caramba, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, porque um barco, né? Aí a gente parte para o lugar lúdico. Então foi uma brincadeira bem massa, assim, cara. Foi um desenvolvimento bem massa de ideia. Vale só falar que isso tudo a gente estava pirando e construindo juntos, tudo em reunião de Zoom, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Era tudo exatamente dessa forma. Cada um em sua ilha. Cada um na sua ilha. Neste lugar, ondas não são do mar. É por aí. Outra parceria de primeira é com o Queria Te Deixar Entrar, que uniu Gustavo Bertoni, da banda Scalene, e Giovana Moraes, uma nova artista, mas bem conhecida por quem acompanha Música Pra Ver. O papo com os dois está imperdível, ouve aí. Gustavo e Giovana, para começar, eu queria muito ouvir sobre a história de como eu Queria Te Deixar Entrar. Como é que essa parceria surgiu? Boa pergunta. Gil, qual foi o primeiro contato nosso? Eu acho que eu descobri o seu som em alguma entrevista ou em alguma lista, assim, e eu lembro que a minha primeira sensação foi, tipo, onde ela estava esse tempo todo? E que som é esse? Tipo, me soou muito, muito fresh, enquanto era um som orgânico, assim, né? Bem banda, e a Gil cantando com uma interpretação com um quesinho de jazz, bem solto, assim, tipo, uma coisa que me bateu como algo muito fresco, por mais que o som não tinha uma pretensão, assim, de ser, tipo, uma coisa hiper contemporânea, hypada, sabe? Quando você sente que é fresco de uma forma não óbvia. Então, isso que me bateu, assim, foi tipo, eu falei, pô, legal. Aí, a partir disso, eu fiquei escutando e rolou um fenômeno que eu acho muito legal, que tem menos hoje em dia, né? Que é quando a gente descobre um som e antes de ver como aquela pessoa é fisicamente e etc, você fica meio que pintando, como se a gente estivesse lendo um livro, né? Tipo, você tá recebendo informação lírica e sonora e você tá preenchendo na sua cabeça, né, coisas físicas, assim, imagéticas. Aí eu fiquei escutando um tempo e foi gostoso. Eu até às vezes fico tipo, eu conheço um artista novo e fico, caralho, não sei nem se eu quero seguir essa pessoa no Instagram, sabe? Deixa eu ficar aqui nas minhas projeções. E eu fiquei um tempo assim com o som da Gil, e aí eu comecei a seguir ela no Instagram e tal, e me encantei também por outras coisas, e gostei que, tipo, a forma que ela conecta som e estética não é uma forma engessada e óbvia. Aí surgiu a partir disso. Aí eu segui ela, você me seguiu, como é que foi? Conta aí, Gil, que eu não lembro exatamente. Tá bom, eu vou tentar preencher aí umas lacunas que eu acho que eu consigo até. Eu acho que você lançou Fine Line Between Solitude, Loneliness and Solitude, meio que na mesma época que o meu Direto da Gringa. E acho que o Lúcio Ribeiro, da Pop Load, colocou numa pauta: Gustavo Bertoni e Giovana Moraes aparecem grandes. E eu lembro que, tipo, para mim bateu porque nunca tinha entrado na Pop Load, assim, foi uma das primeiras pautas, assim, tipo, eu fiquei mal animada. E daí eu falei, quem que é o Gustavo Bertoni? E daí eu fui também dar uma olhada para ver o que era,
acabei seguindo você no Instagram. Daí você tava vendo meus stories, meio tentando entender, assim, o que era por trás do som que ele já tinha compartilhado e tal, mas não tinha ouvido a fundo ainda. Uhum. E daí você postou algumas coisas de Matrix, umas coisas que eu gosto, eu comecei a ver umas outras afinidades, assim, que não era só da música. Daí eu falei, agora eu vou lá ouvir, agora eu acho que talvez eu vou gostar, entendeu? Acho que vale meu tempo. E daí eu eu gosto de escutar em várias ocasiões diferentes. Então, tipo, sei lá, escutar enquanto eu tô correndo, escutar enquanto eu não tô fazendo mais nada, tipo, escutar, tipo, sabe, para ver como que bate em diferentes ocasiões. Eu sou meio que velha nesse sentido, assim, eu gosto de ouvir a experiência inteira. Acho que pouca gente, tipo, se dá o tempo de ouvir o negócio inteiro em várias ocasiões. E então, tipo, eu realmente, assim, ouvi mega fundo, assim, conectei com muitas das suas letras, assim, tava passando por uns momentos, assim, de término após de muitos relacionamentos também, tipo, sei lá, senti muitas afinidades, assim, lá no som, assim. E daí... Que massa. A gente começou meio que a trocar ideia no Instagram, né? Daí surgiu a música, pra mim foi meio isso. Foi. Aí, a partir disso, eu acho que meio que ficou né, girando o campo criativo magnético um do outro. Aí eu fiz uma melodia no piano, falei, esse pá tem um quezinho de Giovanna aqui. Aí eu mandei pra ela, eu acho que foi a letra mais rápido que alguém já escreveu no collab, assim, Gil, porque tem de tudo, já teve collabs super rápidos, collabs que demoraram muito, collabs que em estúdio andaram, porque à distância não andaram, e no nosso caso a distância, e depois juntos na sua casa, tipo, andou super rápido, assim, né, eu mandei, aí a Gil, vê o que você acha dessa letra, eu falei, velho, é isso, assim, eu acho que depois rolou o refrão e tal, mas foi muito fluido, né? Acho que tem que aproveitar a onda, não dá pra, tipo, ficar muito querendo engasgar alguma coisa, sabe? Na pior das, a pessoa vai falar, não gostei, daí dane-se, começa de novo, sem problema, sabe? Sem apego. Mas... Amém. Mas que os músicos te ouçam. Bem por aí mesmo. Giovanna, além de rápido, como é que foi escrever essa letra? E como é que foi escrever pro Gustavo cantar? Como é que foi você colocar os versos ali sabendo que iam sair da boca dele? É engraçada essa pergunta, eu achei bem engraçada essa pergunta. Eu acho que, tipo, a experiência de estar escrevendo com outra pessoa e tentar colocar, tipo, de um jeito que fique autêntico para aquela pessoa é o desafio, assim, quando está... E eu não tinha feito muitas músicas assim, já. Normalmente, assim, eu escrevo músicas no meu ponto de vista, ou ponto de vista de Giovannas do passado, ou outras Giovannas hipotéticas, sei lá. Mas escrever, tipo, pensando em outra pessoa, eu achei um exercício bem interessante, assim, de pensar... Mas eu acho que, tipo, não dá para abstrair o que é Giovanna também, entendeu? Eu acho que, tipo, nasceu a letra a partir de pontos em comuns, assim, com o Gustavo. Tipo, com o último disco dele... Tinha algumas músicas lá que bateram bastante comigo. Tinha uma frase até na White Roses que ele fez com a Ima, que é Guess we're too old to fall in love desperately. Eu achei isso muito legal, assim. Eu pensei, tipo, nessa resistência, assim, de, tipo, não querer conectar depois que você passou por uma conexão tão intensa e que já se desiludiu, assim, tanto. Sei lá, de, tipo, não querer acreditar, mas, ao mesmo tempo, tipo, nos extremos, sempre tem um pouquinho do inverso também, sabe? Então, é, tipo, você não quer, mas você quer. E daí eu brisei em cima disso, assim, foi a semente da ideia. Daí, sei lá, eu gosto de correr com a ideia rápido mesmo, assim. Se eu começo a ficar pensando e se isso, se aquilo, com todas as noias, eu acabo me engasgando. Eu prefiro fazer várias vezes e deixar leve. Cara, e faz todo sentido esse seu processo com a própria letra, assim, né? Ficou meta isso, porque quando se fala, tipo, do guardando caixas que tranquei, ou, tipo, desacreditando coisas, né, que a gente achava que tinha que acreditar, eu acho que no processo criativo entram muito dessas vozinhas, né? E eu acho que tem totalmente a ver com a letra, assim, tipo, como a letra tem muito dessa questão de, tipo, se permitir abrir, se permitir conectar, sair desse lugar mais, né, travado, assim, faz todo sentido que uma letra dessa não tivesse o overthinking, assim, porque ia né, defeat the purpose da parada, assim, tipo, a gente tá falando sobre sair desse lugar, mas a gente tá fazendo uma letra totalmente engasgada, com essa energia, né? Então é isso aí, vamos ser vulnerável e vamos falar isso mesmo, e eu achei muito maneiro, assim. E para mim foi uma experiência muito nova isso, eu acho que a única pessoa que já tinha
escrevido alguma letra para mim tinha sido o Tomás no início da banda, assim. Ele continua escrevendo umas letras, mas a gente escreve muito junto, assim. E também, porra, depois de 10 anos de banda, eu acho que ele já teve mais tempo, assim, de sacar, né? E a Gil sacou num processo de absorver o meu disco. Isso foi muito novo, assim, isso foi muito interessante. Eu achei muito legal também essa coisa de, sei lá, era uma melodia aguda, né? No início, que eu imaginava a Gil cantando. Eu falei, pô, tá no falsete aqui, eu não sei se eu vou cantar assim. Ele falou, não, canta aí e tal. E acho que a gente não quis ficar preso àquela coisa, tipo, dueto homem e mulher, então eu canto grave, ela canta aguda, a gente intercala e a Gil tem um puta grave. Então, teve legal, porque teve um pouco dessa energia ânimos e ânima lá do Jung, que eu acho muito da hora também, de pensar que a energia feminina no homem e o masculino na mulher, e poder, tipo, ter misturado isso nessa música também foi muito maneiro. Sobre a letra, mais uma vez, Gustavo, como é que foi pra você? Conta um pouco mais sobre isso de você receber palavras que eram suas, mas não foi você que escreveu, foi a Giovana. Curioso isso, curioso. Eu nem racionalizei, velho, porque, tipo, a sensação tava boa de compor com ela, de cantar com ela. Ela encaixou, tipo, a melodia quase que perfeita, assim, simetricamente, né? Tipo, no que eu já tinha cantado de Nananã, teve algumas pequenas adições de sílaba, o que para mim torna muito prazeroso, assim. Eu sou muito a favor das melodias meio que arquitetônicas, assim, sabe? Tipo, não necessariamente simétricas, mas muito desenhadas, assim, como instrumento, né? E ela encaixou a letra de uma forma que a melodia não precisou se alterar muito, e no que foi alterado foi de uma forma positiva para a música. Então, sei lá, eu só fui com o flow, assim, porque eu acho que quando a gente compõe com uma certa frequência, assim, e tá sempre com muitas ideias pairando nas nossas cabeças, é legal confiar na intuição, assim, sabe? E não no, tipo, ainda mais quando é uma collab solo, é uma collab, tipo, que por mais que seja da discografia solo, também é num estilo que não é o estilo folk, né? Que é, tipo, mais o determinante, assim, dessa minha carreira. Então, é um lugar para experimentar aqui. Então, eu não racionalizei muito, me senti bem. E conforme a gente foi cantando ela junto... Aliás, tem um audio note que eu posso até te mandar, se você quiser colocar depois um trechinho da gente cantando, tipo... Eu fazendo a linha de baixo com a voz, instalando o dedo e a Gil cantando junto. Teve essa integração muito legal, assim, de compor de uma forma crua, sabe? Então, acho que eu só quis preservar o processo e não muito as vozes da cabeça do que aquilo iria significar. Desacreditar, escrevo que dar o que desejo, tempo me percebo, querendo acreditar, como queria te deixar. Boa. E essa foi uma melodia que ganhou letra. Então eu posso explicar, acho que um pouquinho pro André do processo criativo, que eu acho que é parecido, meu e do Gustavo, assim. Quando a gente se encontrou, como a gente se encontrou algumas vezes, ele me mostrou algumas guias de outras coisas, e muitas guias deles algum instrumental, e ele meio que fazendo um lá, umas vocalizes em cima. Eu não tenho letra, mas tem algo lá no vocalize que já demonstra, tipo, eu acho, a emoção do negócio, assim. Eu acho que já tem muita coisa lá. E eu também faço isso. Tipo, cantaroleio, a letra pra mim é mais fácil fazer por último. A melodia, tipo, que carregue, entendeu? E se você tenta, pra mim, pensar em letra e melodia ao mesmo tempo, às vezes, tipo, engasga. É mais fácil você quebrar o problema em pedacinhos menores. Então, tipo, a melodia primeiro, letra depois. Às vezes, letra antes, melodia depois. Mas, tipo, ajuda a separar o problema. Então, o Gustavo me mandou, bem matemático esse seu pensamento aí, inclusive. Sou super matemática. Tô ligado. Mas, não, ele me mandou, tipo, uma guia muito parecida com o jeito que eu trabalho, entendeu? Então, eu olhei e eu falei, essa melodia já tá linda, nem preciso mudar aqui a melodia. Eu preciso só achar as sílabas que encaixam, tipo, no mood aqui desse negócio. E então, pra mim, foi muito fácil, assim, muito natural, muito parecido com o meu processo. Nem precisou ter explicação, entendeu? Eu só segui, tipo... a melodia à risca, assim, do verso. Daí a gente fez um primeiro rolê aqui em casa, trocamos várias ideias, tipo essas aqui, e... A gente fez a demo, lembra? A gente colocou aquele beat, eu já tava com esse beat na cabeça, que eu acho que é o que a gente acabou fazendo quando a gente tava cantando na capela, assim. Aí a gente fez um holds com beat, uma linhazinha
de guitarra naquele seu violão que o Lucas acabou mantendo. Assim, eu falei, sério que você vai manter? Você disse, sério, ué, ficou legal. Eu falei, beleza. Aquelas coisas de demo que você acha que não valeu e vale. Aí a Gil fez uma linha de baixo, midi, assim, né? E que acabou sendo a linha de baixo da música. Eu acho legal que a galera saiba disso. Eu achei demais. Que, tipo, quem gravou foi o baixista do Djavan, né? Né? Que achei muito foda. Fez uma linha muito, tipo, raciocínio pianístico, né? Tipo... E aí quando ele... tipo, esse raciocínio seu pianístico na linha de baixo, quando o baixista do Djavan, esqueci o nome dele, gravou, Marcelo. tipo, rolou pra caralho, assim, Marcela. E ficou da hora. Aí teve um momento refrão, né? Que foi um input do Lucas que tipo, fez muita diferença pra música. Mentira, antes do refrão teve a sua parte. Minha parte C eu gostei bem. Aquilo lá foi acho, uma das primeiras vezes, ou das segundas vezes que você veio. Acho que a primeira vez que você veio pra gente fazer a guia, a gente fez o beat e trocou mais uma ideia. Daí teve a segunda vez que acho que a gente sentou mesmo pra fazer, gravou. E eu daí eu tinha a parte C, acho que tipo, foram 2 vezes, E daí eu lembro que quando eu tava lá com a parte, você tava tipo, nossa, isso aqui vai ficar animal, mas eu tava meio na dúvida se você ia gostar, porque eu falei, vai tirar do trilho e voltar, vamos ver o que ele vai achar, assim. Sim, mas eu adoro sair do trilho e voltar, então quando você me mostrou isso, eu só pensei numa bateria muito quebrada, e a gente ficou se aventurando lá no Lodge, de fazer uns beats tocando no teclado mesmo, assim, e foi praticamente o que Cabé gravou depois também. Então acho que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que a gente fez um ótimo trabalho. Acho que foi a minha guia mais assim, elaborada. Normalmente eu deixo mais pro processo criativo pro músico brisar. Eu gosto de acompanhar, troco uma ideia, mas normalmente eu não tô tão envolvida, assim. Para mim foi diferente também nisso, assim. Achei divertido. Não, e arrasou demais. Aí a gente mandou a guia pro Lucas. E ele curtiu, pá. Deu os inputs dele, mas ele falou a parada que foi chave, assim, pra música rolar. Chave é ótimo, né? Tipo, é tipo o tema da música e não foi por acaso. Eu acho que eu falei isso porque a música tinha toda uma temática, assim, de tipo... de tentar se abrir, né? E um chamado pro outro e, tipo, como queria te deixar entrar, né? Aquela coisa de você quer que o outro entre, mas você não sabe exatamente como demonstrar isso e tal. E ele falou, caras, a gente precisa de um refrão, assim. Na minha cabeça, o tarara, tá, já era refrão. Ele falou, não, pensa num refrão. Eu fiquei tipo, tá, ok. Aí um dia eu sentei no piano, fiz os acordes, mandei, e aí que foi, tipo, muito encaixe da gente com a produção, com o Lucas, né? Tipo, eu mandei os acordes, aí você mandou a melodia, a gente mandou pro Lucas, falou, é isso. Aí o Lucas mandou uma letra que ele fez com um amigo dele e foi tipo, taran, né? Foi lindo, foi muito massa, é isso mesmo. Eu achei muito engraçada a reação dele, assim, porque eu sinto que eu não penso muito no que é o refrão, o que é a parte, sei lá o que da música, às vezes eu prefiro só deixar fluir. Daí, mas eu já tinha mostrado para algumas outras pessoas e todo mundo tava me comentando, tá, mas o que é o refrão? O que é o refrão? Eu tinha ficado meio no ar isso. E daí o Lucas pegou logo nessa tecla, assim, e foi um momento muito simbiótico mesmo, assim, tipo, num espaço, tipo, tinha que resolver até quinta, e era terça já, assim, tipo, menos do que, tipo, 2 dias, assim, a galera toda, tipo, cada um fez uma partezinha e rolou muito bem, foi muito massa. Exatamente, foi good. E foi bom, porque deu um espaço para vir uma nova letra que não chega a ser uma conclusão, né, mas eu acho que é um lugar de, tipo, começar a achar uma solução, né, pra parada, assim. De quando chave não vira o só. Total. Os dedos me faz girar. Total. Como é que é? Quando fecha, vira o nó. Vira o nó, Me leve para outro lugar. Aí eu fui tipo, beleza, a música tem a problemática, tem a tensão e tem um pouquinho, assim, do caminho pra solução também. Que é tipo uma coisa da canção, né? Que eu gosto do full circle da canção. Assim, eu também não fico muito apegado com estrutura pop, com o que é ABC e tal, mas eu gosto quando a música tem uma sensação satisfatória de, eu escutei essa música e posso escutá-la de novo, mas uma escutada já me deu, tipo, a brisa por completo, assim, sabe? Eu acho demais, eu acho que, tipo, rolou demais, eu achei que foi uma aula, assim, é isso que é o refrão, eu não tinha entendido ainda. Pode crer. Tipo, porque é uma vibe de deixar pra cima, assim, tipo, sei lá, eu acho que tem essa importância, assim, tipo, eu achei que ficou muito legal, assim, ficou bem diferente. Eu gostei muito da música, eu sinto,
pelo meu lado pessoal, que ficou diferente das minhas coisas, sabe? Tem um elemento teu. Ainda tem minha cara lá no meio, mas, tipo, tem um elemento que não tem a minha cara, sabe? Eu acho isso muito legal também. Uma coisa que realmente acontece, às vezes, no mundo da criação, no mundo musical, tipo, essa percepção de, tipo, isso está muito melancólico, a gente precisa dar um pouco de energia para isso, né? Que foi um pouco, que eu acho que foi um pouco, assim, do que o refrão trouxe para a música, de uma forma saudável, não óbvia e tal, e sincera. Mas, tipo, eu já tive resistência antes com isso, assim, sabe? Quando algum produtor, alguém fala, tipo, putz, mas, assim, essa música precisa de uma certa luz, ou precisa de uma certa esperança e tal. E eu confesso que pelo momento que a gente está vivendo, assim, eu fiquei muito mais aberto a isso, sabe? De tipo, até que ponto que é meio orgulho, assim, na minha parte, tipo, não querer dar uma coisa um pouco mais acessível ou iluminada, sabe, para quem está escutando, somente no momento que a gente está, assim. Então, gostei muito de da gente ter conseguido feito esse refrão que deu um pouco dessa esperança, assim, dessa energia na música, porque eu acho que para o momento faz bem, assim, sabe? Eu concordo totalmente. Eu acho que eu ando cada vez mais positiva com as minhas letras, tipo, com uma vibe parecida. Tipo, você quer fazer as pessoas se sentirem bem, tá tão ruim tudo, tá ligado? Tipo, você pode trazer um momento bom, um momento descontraído, tipo, não é uma coisa que vale menos, vale mais, sabe? Tipo, acho que a galera tá precisando. Bom, Marina Lima dispensa apresentações, mas eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, de qualquer forma, né? Com uma discografia iniciada em 1979, Marina marcou a música pop do Brasil com uma estética que influencia diretamente artistas que ouvimos hoje em dia, tanto no mainstream quanto no meio alternativo. Não é exagero nenhum pensar que nossa música seria muito diferente se não fossem composições como Full Gas ou Uma Noite e Meia. Enfim, foi uma enorme honra poder trazê-la em um papo muito precioso sobre suas composições, que inclusive integram um livro Motim, um songbook com partituras e letras de todos os seus 21 álbuns, que chega também acompanhado de um EP de mesmo nome. Escute aí então o papo com Marina Lima. Marina, vamos falar de Motim. Como é que foi para você revisitar todas as suas composições que estão aí nesse livro? E quando você olha então para ele, quando você olha então para elas ali reunidas, o que você aprende sobre você como letrista? Nossa, começamos já, entrou melhor assim. Melhor que começar pela borda. Olha, tem dois aspectos aí. Por um lado, para mim, foi um saco. E foi uma coisa que saiu totalmente do meu conforto, ter que ficar revisitando 21 álbuns. Porque, pela minha personalidade, a minha maneira de ser, de trabalhar, de agir, como eu funciono, eu faço uma coisa, faço inteira, tá lá, e eu não fico muito apegada, porque eu sou curiosa, eu preciso achar o que eu preciso fazer agora. Eu posso até ficar um tempo ociosa, mas eu gosto dessa... Eu gosto do vazio também. Entende? Então, vazio faz parte de alguma coisa que vai chegar em algum momento. Então, revisitar foi foda. Teve um lado que foi um saco para mim. Porque o Giovanni Bisotto, ele transcreveu, é uma música que eu conheço há muito tempo, ele teve todo o trabalho sujo, ou um trabalho lindo, de transcrever partitura, cifra, rever letra com o Renato Gonçalves, mas eu me comprometi a rever tudo, a checar. Então, esse foi um lado chato, até, assim, eu perceber isso e falar, tipo, chega, tá maluca, sabe? Porque o que acontece? A mulher, historicamente, a mulher não tem muitas pistas do que ela fez. A mulher não tem, historicamente, muita testemunho do que foi feito. Então, quando eu percebi que eu tinha 21 discos, eu percebi que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que estar registrada a minha obra. Isso tinha que caminhar junto comigo. Assim, eu tenho isso aqui é maravilhoso. Meu. Eu tinha que fazer, eu tinha que registrar. Então, no que foi decidido que tinha que fazer, eu tinha que fazer. Aí não adiantava
lá pelo, sei lá, 10º disco, falar, chega, não aguento mais. Não adiantava ter um ataque, entendeu? Uhum. E eu tive que encarar isso. Então, teve um lado chato, mas teve um lado legal que eu, assim, de certa maneira, eu revisitei a trajetória através da música da minha vida. Uhum. Porque, assim, eu não escolhi, André, fazer um songbook de toda a minha obra autoral. Por exemplo, tem músicas que eu fiz que eu dei para a Bethânia, o que o Caetano gravou. Para mim, o importante não era registrar essas, eram os discos que eu fiz e que somavam a 21. Então, o Giovanni Bisotto fez tudo aquilo, teve uma hora que ele me encontrou, eu revi tudo, está certo que está soando estranho, eu revi a obra toda com ele. E aí, esse trabalho de deixar um desenho, um legado, está lá. E como estudante de música que eu fui, e sou até hoje, porque a música é um mar, a música não tem fim, não tem limite. Então, eu falei, a melhor coisa que eu tenho que fazer para deixar minha obra pronta, encatilhada para qualquer pessoa, que é um songbook, entendeu? Então, isso resolvido, isso eu fiz com o Giovanni Bisotto. O Stevie Wonder tem o nome de um, não me lembro se é de um disco, de uma música, que é assim, sign, assinada, sealed, quando você lambe o selo, sign, sealed, delivered. Você assina, pega o selo, entrega. Com essa obra toda, fora os discos todos, eu cumpri toda a minha obrigação com tudo que eu já fiz. Isso feito, eu naturalmente tinha vontade de ter alguma coisa atual para contrapor com isso que eu estava dando. Chegou a pandemia. E a pandemia, vou pular tudo de óbvio, de ruim, depois eu posso até falar, mas agora, para não perder tempo, chegou a pandemia com a perplexidade que isso nos trouxe. E eu não podia sair de casa, não podia ver ninguém, não podia ir ao cinema, não podia fazer show, não podia trabalhar, não podia nada. Eu falei assim, eu vou estudar música, porque eu não tenho o que fazer. Aí eu tenho violão, tenho computador, eu tenho o Logic que eu trabalho, eu tenho minha setup aqui toda. Eu estou conversando com você no meu estúdio. Isso aqui é um notebook. Você tem um computador onde eu crio música eletrônica, tem meus teclados, tem programa virtual, tem tudo aqui. Falei, eu vou estudar. Que ninguém vai me cobrar. Marina, você vai ter... Não tem nada para fazer. Eu tenho o direito. Vai ser a melhor coisa para mim, vai ser estudar música. E aí, essa pandemia dura. Eu comecei a estudar violão, teoria, fazer as minhas tabuadas, pressa, mudar BPM, tudo exercício, computador, pegar o último Logic, instalar o último Logic, começar a pegar a luz, comecei a criar. E aí eu sou, primeiramente, uma compositora, a coisa que eu melhor faço é compor. Ou para mim, ou para os outros, é o que eu melhor faço. Ou disco também, que eu escolho aquela que eu não fiz e gravo a que eu queria ter feito. Mas no que depender de mim, assim, eu componho. Aí eu já tinha, sei lá, composto umas 8 músicas. Eu tinha que dizer, o que eu vou fazer? Eu vou lançar o songbook, só se eu for. Mas e aí? Eu não vou lançar um álbum. Eu não vou, ninguém tem nem tempo de fazer. Eu vou lançar já um disco, um songbook. Ainda vou lançar um álbum. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Então, não é assim, tem que ser. O que eu faço? E eu comecei a pensar. E aí, assim, da música eu cuido. Mas eu preciso de ajuda de pessoas que me ajudem a pensar o mundo de hoje. Como é que seria melhor para mim? Não a minha música. Como lançar isso? Né? Aí eu chamei um cara chamado Renato Gonçalves para me ajudar a conceituar esse trabalho para eu entregar para vocês. Como é que eu vou mostrar tudo que eu fiz? Ou seja, online, didático, simples,
E também de graça, porque eu estou dando de volta o que me deram. As pessoas fizeram tudo isso tocar a vida inteira. Brasil, esse continente, cada lugar que eu vou, todo mundo canta, tudo, aos gritos, todo mundo conhece tudo. Então eu falei, eu vou dar para esse pessoal o ouro da mina que eu tive, que foram songbooks. Então foi isso que eu fiz. Aí o Renato me ajudou a conceituar, fez o release comigo, conversando comigo. E eu chamei o Candé Salles, tinha feito um curta não, um longa, até um documentário chamado Uma Garota Chamada Marina. Falei, Candé, ele é um cara que eu tenho muita intimidade. Eu falei, Candé, você não quer acompanhar esse processo de feitura, deu checando songbook com o Giovanni e de mim gravando assim, esse EP aqui, algumas coisas, porque hoje em dia o mundo é audiovisual. Meus amigos, Mano Brown me disse que na periferia, por exemplo, ninguém ouve Spotify, isso não existe. Todo mundo tem a televisão ligada na sala, liga no YouTube, põe o clipe que gosta e toca a música que ele gosta. Então, hoje em dia, a música é vista no YouTube. Tem tudo, mas o povo mesmo, música pop, vê no YouTube, entendeu? Então, assim, como é que eu faço a minha música chegar a esse pessoal? Então, junto com o Candé, que ficou criando o audiovisual, com o Renato, pensando comigo, falou, quero fazer um EP, não vou fazer. Ótima ideia, o que você escolheria? Olha, tem essas daqui, me ajudando a escolher quais eram as 4 músicas que meio sintetizavam eu agora. Então, um trabalho feito com pessoas importantes que me ajudaram. Sim. A música é minha. A música sou eu mesmo, eu que crio, tudo parte de mim. Me ajudaram a traduzir isso, como ela é consumida hoje em dia. Eu não sou uma pessoa saudosista, eu não fico assim, ai... Outro dia eu li o Frejá falando, eu morri de rir. O Frejá deu uma entrevista na Folha de São Paulo, que ele falou assim, meus filhos ficam assim, ai, pai, faz um LP, você não tem saudade? Eu digo, saudade nenhuma, já fiz isso. Eu já fiz. Claro que o EP era bonito, porque era grande. Tinha um trabalho do artista plástico ali, bonito, maior, para você ver. Tudo isso era bonito, entendeu? Já era audiovisual também, entendeu? De certa maneira, entendeu? Mas o meu trabalho, o que eu domino, e aonde assim, eu crio meu time, a partir dele, é o áudio. Sim. A partir disso, eu escolho as melhores pessoas para estarem perto de mim, me ajudando a fazer isto chegar às pessoas. E foi isso que eu fiz, é isso que eu tenho na mão. O meu songbook não é perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marina. Você comentou que todo mundo canta, onde você vai as pessoas cantam isso. Eu acho muito interessante essa relação que nós temos com as letras das músicas. Eu até costumo brincar que existem músicas que são famosas, mas existem músicas que a gente canta no videokê. Essas estão assim, no repertório popular muito grande, que é o caso de várias músicas suas, né? Como é que foi para você observar suas músicas ganharem esse, entre aspas, domínio público? E, ao mesmo tempo, o que você observa que mais reverbera nas pessoas? Como letrista, né? Não, e você tinha perguntado sobre o meu lado letrista. Sim. Lembra? Sim. Eu não falei, e foi uma pergunta interessante. Tem a ver com isso, assim. Primeiro, eu queria te falar o seguinte, eu aprendi a compor letra, escrever letra, muito vendo meu irmão. Meu irmão, Cícero. Ele foi um excelente professor para mim, que era meu irmão dentro de casa, os dois compondo, os dois garotos, eu tinha 15, ele tinha 25, os dois descobriram que eu estudando música, começamos, e ele criando, ele estudando filosofia e lógica, e querendo fazer poesia. A gente começou a compor muito cedo junto. Então, eu vendo ele construindo letras, muita intimidade e confiança, 2 irmãos, um pai, minha mamãe, morando junto, a gente confiava muito no outro. Então, nós aprendemos muito juntos. E depois, no tempo, eu comecei a compor
Porque uma época eu morava com o Cícero, outra época eu não morava mais com ele. E o Cícero e eu, com o tempo, desenvolvemos também outros interesses, fora, fazer tudo junto, né? Então, eu levei essa grande vantagem comigo. Foi o Cícero e depois esses poetas que eu comecei a ler, entendeu? E a minha facilidade com música, em musicar letra, porque as pessoas pensam que a maioria, em música popular, a maioria boa das coisas boas, são letras musicadas, e não é verdade. São músicas letradas. Porque o inconsciente coletivo, o inconsciente seu, meu, está na música. Tanto é que a gente, às vezes, nem sabe uma letra, uma língua. Tem línguas que a gente nem conhece direito e é louca para aquela música. Sim. Então, tem uma coisa da música te embalar. E a letra, o Nietzsche, uma vez falou um negócio lindo, que eu até citei em algum lugar que eu não me lembro. Não, citei uma música minha, porque eu fiquei tão impressionada. Uma música chamada Lex. O Nietzsche fala assim, que a música é o mar. Palavras, 2 pontos. Mera embarcação. Uau. Mas mera embarcação não é pouca Nossa. coisa. Você navegar o mar não é brincadeira. Você domar alguém domável. Então, a letra é muito importante, mas ela é uma embarcação em cima de uma coisa que não há controle, que é meio inconsciente. Por isso que a música faz tanto sucesso. E, assim, quando eu comecei a viajar, primeiro eu comecei a compor, assinei um contrato muito cedo e tal, com 17 anos. Eu fui criando uma carreira através dos meus álbuns, que era autoral, porque tinha muito eu e Cícero, mas tinha muito que eu gostava de ouvir, uma sonoridade diferente do que tinha no Brasil. O Brasil era muito MPB, no momento que eu surgi. E eu surgi muito com bandas. Eu surgi um pouquinho antes das bandas. Eu surgi uns 3 anos antes das bandas. Eu surgi em 79. Exato. Bandas são... 81, 82, pois é. E eu comecei com uma música já estranha e pop antes. E não tinha banda, era uma mulher compositora que cuidava da parte musical. Que tinha poucas mulheres que cuidavam. Então, foi tudo um caminho. Assim, a minha carreira é a minha vida, é a minha estrada. Eu gosto, assim, eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha vida mais hoje em dia. Eu entendo a minha vida, sabe? O começo, a batalha, os grandes encontros, os grandes problemas, decepções, alegrias. Eu entendo quando eu penso nisso. Mas eu gosto da minha vida agora, depois de 60 mais. Porque depois dos 60, você adquire, principalmente as mulheres, uma liberdade por tudo que você já viveu, que você pode dizer realmente o que você pensa. E se você não gostar, quem estiver ouvindo, lide com isso. Total. Entende? A mulher adquire, com 60 anos, a partir de 60, uma liberdade pela existência dela, pela vida dela, em que o que ela fala é o que ela fala. Pode não gostar, pode mudar de canal, mas aquilo é aquilo e acabou. Mas isso não é desde o começo com mulher, não era, pelo menos. Eu acho que tem uma geração nova que está mudando isso muito bem. Não só com mulheres, mas com tudo, né? Mulheres, com negros, com trans, com indígenas. As pessoas não estão aguentando as caladas, entendeu? Essa desigualdade econômica e social. Ninguém aguenta mais isso, entendeu? Então, por isso que era importante para mim ter um EP sobre mim agora, junto com isso. 4 músicas de minhas agora. Para quem estiver curtindo, poder até tocar, porque está no songbook, pode até tocar, e entender por onde vai a minha cabeça agora. Sim, sabe? Perfeito. E para você, assim, no que chega até você, quais são suas músicas, as suas composições ou as suas letras mais queridas pelas pessoas? Você fala de toda... Olha, eu tenho 44 anos de carreira. Pois é. Você tá me perguntando desse... Quando você tá olhando pro motim, né? Quando você tá reorganizando tudo isso, assim, você fala, essa aqui, ou talvez montando um repertório de show, né? Você sabe quais são as mais queridas, as que reverberam mais nas pessoas. Quais são?
Tem vários. Tem Deixe Fugaz. Um hino. É um hino. As pessoas... sei lá, Admito um hino que de amor. Fugaz é uma das favoritas da minha vida. Não só da Marina Lima, mas da minha vida. Pois é. Mas assim como você está me dizendo isso, eu ouço cada dia mais isso. É uma música que marcou a vida de muita gente. Então, Fugaz, para começar, para ir para uma balada, que é uma música que eu não tinha ideia de como ela mexe com as pessoas. Uma balada minha chamada Acontecimentos. Que é uma balada minha do Cícero, Acontecimentos. Que é uma balada que as pessoas enlouquecem quando toca. A Francesa, Uma Noite e Meia. Uma música da Paula Tolley, e do Leone que eu gravei, do Ebert, Nada por Mim. Uma música do Kiko Sambianchi, Eu Te Amo Você. Tem um monte, você entende? Tem um monte de músicas que estão na memória afetiva da vida de um monte de gente. Isso é inegável. Entendeu? Pois é. E tem outras que são queridas e que eu adoro tocar, porque eu amo essas outras, que talvez algumas nem sejam tão conhecidas, mas quando eu toco também são reconhecidas. Então, eu tenho, assim, tem motivos de alegria na minha vida, é minha carreira. Ah, que delícia, que delícia. E para concluir, hoje eu queria falar com a Marina Lima, ouvinte. Quais letras costumam também reverberar dentro de você? Quais são as letras, as poesias, as líricas que mais te movem? Existem várias canções que eu posso escolher pela canção, mas você tem que saber que a gravação, André, é muito importante. Concordo, pois é. Pode ter uma canção, uma música linda, e ter uma gravação com alguém com a voz que eu não gosto, que eu fico, eu consigo ficar ouvindo isso. O cantor é quem leva aquilo a você. Mesmo que o cantor seja o autor. Sim. Mas quem canta aquela música é o teu emissário. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa hoje em dia que eu ouço, e é impressionante, pode até ser uma música que eu não ligue tanto, mas a voz dessa mulher, a maneira que ela canta, os músicos que ela se cerca. Alice Caymmi. Ah, muito bom. Alice Caymmi é única. É ou não é? É, Rainha dos Raios. É única, nessa geração. Tudo bem, tem grandes cantores, assim, Pablo é um grande cantor, mas o que ele canta não me toca como que a Alice canta. Entendeu? A Letrux é uma grande compositora. Eu gosto do som dela, eu gosto da temática dela, da loucura dela. Me toca. Tem música da Letrux que eu fico, pô, que música genial, entendeu? Como essa mulher, que mulher inteligente, que letra inteligente. Tem letras, tem música do Chico Buarque. Aquela música do Chico Buarque, os escafandristas. Eu tenho um misto de uma inveja, uma paixão. Fico, que homem faz uma letra dessa, uma música dessa? Quem é capaz de fazer uma música dessa? O Chico falando de uma história de amor linda, que no futuro alguém vai achar alguma prova que o outro... Isso é uma loucura, a ideia toda, entendeu? Então, há grandes canções, há grandes gravações, grandes cantoras, grandes letras, tem tudo isso. Se você olhar com cuidado, tem. Eu falei das brasileiras, falei das do Brasil, nem mencionei de fora. E esse episódio tão especial do podcast Música Pra Ver fica por aqui. Eu te convido mais uma vez a acessar a aba podcast do musicapavê.com para mais detalhes sobre tudo que você ouviu ao longo do episódio, que foi produzido pela equipe Música Pra Ver, formada por Rômulo Mendes, Carolina Reis, William Nunes e Letícia Miranda. A trilha é do aniversariante da semana, o Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e a gente se vê por aí.